Nosso primeiro tópico aqui, pessoal, é o que é um roteiro. O roteiro ele é uma forma escrita de uma obra audiovisual. É um termo que vocês vão ouvir bastante aqui é escrita em imagens, ou escrevendo em imagens, ou linguagem visual. Por exemplo, um programa de TV, ele tem roteiro, uma novela também tem roteiro. Consequentemente, um filme cinematográfico tem o roteiro. Só que, como eu falei anteriormente, o que o roteiro traz? O roteiro ele é o primeiro documento que se emite num filme. Um filme tem documento, por exemplo, de direção, documento de fotografia, documento de edição. Só que esses documentos não existem sem o roteiro. E o que o roteiro traz? Além da história, o roteiro ele define os custos da obra, os custos do filme. Você pode até ter uma grande ideia, chegar para um produtor e apresentar para ele essa ideia. Ele pode gostar da sua ideia, pode pedir para você fazer um resumo, ele pode continuar achando a sua ideia muito legal, mas no final ele vai te fazer a seguinte pergunta: cadê o roteiro? E por que ele precisa? Por que ele precisa e por que ele faz essa pergunta? Porque ele tem que definir os custos. O roteiro traz para ele a visão geral, né? Quantos atores, quantas locações, se é interno, se é externo, se é de dia, se é à noite. Então tudo isso é definido pelo roteiro. Inclusive, é claro, a história. Uma outra coisa que o roteiro também define, o gênero do filme, portanto, seu público-alvo, né? E outra coisa também, que eu não falei agora, mas que é importante, são os props, os objetos de cena. Tudo isso custa. Então, quando você for pensar, quando você for escrever um roteiro, esses são aspectos, em outras palavras, custos, que é importante numa história. A não ser que você tenha ganho na loteria, ou você conheça algum produtor de Hollywood, e aí sim ele vai te oferecer um orçamento, um budget, como se fala, ilimitado. Aí você escreve o que você quiser. Mas se esse não for seu caso, então você tem que levar em consideração esses aspectos. Número de atores, locações, horários, esses detalhes que são importantes. Vamos entrar agora no slide 4 aqui, tópico 2. As diferenças de linguagens. De um lado, nós temos rádio, televisão, livros. Eles estão aqui elencados como drama literário. Na outra ponta, colocamos teatro e cinema como drama visual. O que acontece com essas mídias em relação ao cinema? Pensem num portador ou num recipiente que carrega a informação, tá? Que você vai passar para o seu público. Se você estiver ouvindo o rádio, o que vai passar a informação para você, evidentemente é o que o locutor fala, porém ele está lendo de um texto. Na televisão, apesar de ser uma arte visual também, ali ainda o texto ele é muito importante. Uma informação na novela, ela é repetida várias vezes. Tanto é que se você assiste um capítulo numa segunda-feira, por exemplo, e volta a assistir a novela na quinta, e depois você fica mais uma semana sem assistir a novela e depois assiste outra vez, você acompanha a trama. Porque a informação é repetida várias vezes e de forma verbal. Por exemplo, Pedro casou com Maria. Isso numa segunda-feira. Na quinta-feira, quando você volta a assistir a novela, mesma coisa. Pedro casou com Maria. E assim vai. Na novela, repetindo, apesar de ser uma arte também visual, o texto é muito importante. Num livro, bom, o nome diz por si só, você tem que ler um texto, né?
E nele, numa história, num livro, o autor ele dispõe de todos os recursos, enfim, linguísticos e literários que ele pode usar para poder contar uma história. Na outra ponta, como eu falei, temos teatro e cinema. O teatro também, apesar de estar no drama visual e tem o seu conteúdo, o seu componente visual, a informação também é passada pela fala, pelo texto. Voltando, o recipiente de informação, ou o portador da informação, é o texto. E por que o cinema é diferente dessas mídias? Porque no cinema, o portador, o recipiente de informação é a imagem. Por isso que nós usamos o termo escrevendo imagens ou linguagem visual. Então você pode assistir a um filme, um filme evidentemente cinematográfico, bem feito, claro. Você pode entendê-lo simplesmente pela imagem. Eu separei aqui um vídeo para vocês de um filme que eu particularmente gosto muito, do Alfred Hitchcock, que se chama Um Corpo que Cai. É a abertura do filme. Portanto, é uma história curta. Vocês vão assistir agora a esse vídeo e vocês vão perceber que vocês vão entender essa história. E ela tem muito pouco diálogo. Se não me engano, é uma frase que é repetida 2 vezes. Mas a frase, sem essa história, sem essa frase, vocês vão entender. Porque é uma história cinematográfica contada em imagens. O portador da informação é a imagem e não o texto. Ok? Vamos lá? Vamos ver o filme? Gostaria de saber se algum de vocês já assistiu esse filme. É um filme muito bom e eu recomendo. Bom, que informações conseguimos tirar daquela historinha? É uma perseguição à noite pelos tetos, pelos telhados de uns prédios das casas. E que culmina no policial que morre, porque o outro ele tem medo de altura, ele tem vertigem. Que, aliás, o nome desse filme em inglês não é Um Corpo que Cai. O nome desse filme é Vertigo, que significa vertigem. Escrevendo em imagens ou linguagem visual significa que você precisa mostrar situações que o espectador vê na tela. Um roteirista, ele não conta uma história, ele mostra a história. E essa história visual, ela é uma sequência de blocos ou unidades de ação dramática. Então, inclusive, pessoal, isso é uma das grandes dificuldades e problemas de muitos roteiristas, que eles tentam contar a história e não mostrar.
E aí a coisa fica muito redundante, né? Você está lendo algo que você já está vendo. Posso citar dois exemplos aqui, né? Por exemplo, o telefone toca e alguém diz e fala, vou atender o telefone. Não precisa. Nós vamos ver que ele vai atender o telefone. E o outro exemplo anterior que eu tinha dado da novela, né? Na novela se fala, Pedro casa com Maria. No cinema você não fala, você mostra que Pedro e Maria estão casando. Vamos lá, pessoal. Justamente para vocês não contarem a história e sim mostrar, eu propus um exercício aqui, um exemplo, tá? Então, o que é escrever em imagens? Aqui tem um texto de um conto alemão, de um escritor chamado, deixa eu ver, Heinrich Böll. Evidentemente o conto não está completo aqui, é só uma parte, tá? E por que eu escolhi esse conto? Bom, primeiro porque eu gosto dele. Segundo, porque como eu acabei de falar, eu entendo que quando uma pessoa começa a escrever, ela tem a tendência de contar a história e não de mostrar. Então eu particularmente acho bem oportuno mostrar o que é um conto, uma história contada, e o que é uma história mostrada. Tá? Então vamos lá, pessoal. Em um porto de uma costa ocidental da Europa, um homem vestido pobremente está deitado em seu barco de pesca e tira um cochilo. Um turista, elegantemente vestido, insere em sua máquina fotográfica um filme colorido para fotografar a paisagem idílica. Céu azul, mar verde com ondas pacíficas brancas como neve. Barco preto, boné de pescador vermelho, clique. Mais uma vez, clique. E como na vida, tudo que é bom é três, e para assegurar-se, mais um terceiro clique. O barulho fino, quase hostil, desperta o sonolento pescador que ainda com sono se ergue e procura seu maço de cigarros. Porém, antes que ele o encontre, o obstinado turista já lhe estende em frente do seu nariz um maço. Não chega a acender um cigarro para o pescador, mas o coloca em uma de suas mãos. E então um quarto clique, desta vez do isqueiro. Isso encerra a gentileza precipitada. Este excesso de cortesia pouco mensurável, nunca demonstrável, criou um embaraço irritável que o turista, falando a língua local, tenta fazer a ponte com uma conversa. Fará uma bela pesca? Abana a cabeça o pescador. Mas foi-me dito que o tempo está bom. O pescador acena com a cabeça. Então o senhor vai sair para pescar? O pescador abana a cabeça, aumentando o nervosismo do turista. Certamente, o bem-estar do homem mal vestido afeta os sentimentos do turista, roendo com tristeza pela oportunidade perdida. Oh, o senhor não se sente bem? Finalmente, o pescador passa da linguagem gestual para a palavra verdadeiramente falada. Sinto-me ótimo, diz ele. Nunca me senti melhor. Ele levanta-se, estica-se, como que para demonstrar como é atlético. Sinto-me fantástico. Bom, então, amiguinhos, eu roteirizei esse texto para vocês, para que vocês possam perceber a diferença de linguagem. Uma linguagem, no caso aqui, literária, para uma linguagem visual. Então vamos voltar pro texto lá. E vamos ver as palavras grifadas. Em um porto de uma costa ocidental da Europa. Por que eu grifei? Porque no roteiro eu coloquei... Bom, tem ali o cabeçalho, tá? Eu já vou explicar depois, né? Externo, porto, praia, dia. Marina de Portofino, Gênova, Itália. A Marina de Portofino foi uma escolha minha, tá? Você pode escolher qualquer outro lugar. Outra palavra que eu grifei é um homem vestido pobremente. Bom, por que eu grifei essa palavra? Porque no cinema, como na vida, é tudo muito relativo, né?
e você tem que tornar visual. Então a pergunta que eu faço é: o que é ser pobre? Eu acho que isso pode ser muito relativo. Nós estamos falando, é claro, o texto ele é um texto universal, você vai ler, você vai entender, vai falar, poxa, mas eu entendo pobre. Você entende lendo o texto, né? Mas ao ver a imagem, você precisa definir. Então, quais foram as minhas escolhas? Eu coloquei um pescador, esse 60 entre parênteses a idade dele, mais ou menos 60 anos, barba de 3 dias, traje uma bermuda do braço desbotada, camisa que já foi amarela e chinelos desgastados. Eu vou dar um outro exemplo para vocês do que é ser pobre, pelo menos no meu ponto de vista, mas vamos lá. Imagine que você está escrevendo um roteiro e o seu personagem é um rapaz entre 18, 23, 25 anos. Então, no auge da juventude, ele vai para uma balada, ele conhece uma garota lá, e ele fica todo empolgado, querendo impressionar a menina. Muito bem. Aí a menina o convida para ele ir no final de semana na chácara dela para um churrasco. Ele, ok, eles combinam, ele aceita. Como eu falei antes, ele quer impressionar. Muito bem, então ele veste a sua melhor roupa, ou uma roupa de marca, sei lá, Lacoste. Não entendo de moda, mas se eu fosse escrever essa história eu teria que pesquisar. E ele vai com o seu carro, também não entendo de carro, mas teria que pesquisar. Mas eu vou dizer um carro aqui que eu acho que chama atenção, um Camaro. E usa um óculos escuro, Prada, enfim. Ele chega lá na chácara, uma chácara normal, nada de espetacular, mas uma chácara bonita. A menina o recebe, talvez ela fique até empolgada, né, dá um sorriso. E ela fala para ele, ok, pega o seu carro, estaciona lá atrás, junto com os outros carros. E a gente, ok, está seguindo, né, acompanha ele, está seguindo ele com o Camaro dele, ele todo feliz. Ele faz a curva para entrar no estacionamento onde estão os carros, só que à esquerda tem uma Ferrari, à direita tem um Lamborghini e carros desse tipo. E ele tem um Camaro. E aí? Quem é pobre, quem é rico? O que eu quero dizer com isso? Que você tem que fazer visual, você tem que demonstrar. Por isso que eu grifei a palavra pobremente. A mesma coisa vale aqui para a palavra aumentando o nervosismo. Você tem que tornar isso visual. De repente você tem um personagem que toda vez que ele fica nervoso ele gagueja. Ou toda vez que ele fica nervoso ele fala um determinado palavrão. Ou toda vez que ele está nervoso, incomodado, ele fica uma pessoa irônica, irritando as pessoas com ironias. Então, tudo isso tem que ser visual. E uma outra palavra que eu grifei aqui é a frase: finalmente, o pescador passa da linguagem gestual para a palavra verdadeiramente falada. Por que eu grifei essa frase? Porque é muito comum também, quem está começando a escrever roteiro, escreve lá, por exemplo, Carlos se levanta e diz, bom dia. Você não precisa escrever e diz. Você precisa escrever apenas Carlos se levanta. Logo abaixo, no lugar do diálogo, você vai escrever o diálogo dele, que o Carlos fala, que é bom dia. Então, você não vai escrever diz e grita, nada disso. O que o seu personagem tem que fazer é falar. Eu trouxe esse pequeno exercício, esse exemplo, para vocês já sentirem, terem contato. Sentir a diferença. O que é uma história contada, num conto, para uma história mostrada, ou para uma linguagem visual. Ok, pessoal, é isso e até a próxima.